aquele que vive e reina. O Senhor Deus poderoso, Deus forte, maravilhoso. Cante e adore. Meu desejo é muitas almas ganhar e a cada dia multiplicar, jamais deixar o teu nome exaltar. A mão lá em cima assim, ó. Amém. Eu estou muito feliz, espero que todos estejam também. Amém? Eu espero também que vocês entendam, foi deixado alguns lugares reservados ali. Eu sei que alguns estavam sempre acostumadinhos a sentar em alguns lugares. Quando chega e não pode sentar naquele lugar, né? A gente fica meio assim. É porque foi distribuído alguns convites para algumas autoridades. Então a gente também queria dar, né, honrar eles naquele lugar. Eu espero que vocês entendam a gente. Eu gostaria de saber, aqui, eu estou muito feliz com a presença do presidente da Câmara, né, entre nós. Eu gostaria de saber se tem mais alguma autoridade que está entre nós, de repente chegou. Amém? Pode chegar aqui na frente, não tem? Amém. Mas se tivesse, nós queríamos honrar também. A Bíblia diz que a gente deve honrar nossas autoridades. E eu estou feliz, 25 anos, que Deus tem nos dado de vitória. Eu estava ali embaixo vendo tudo isso e começa a passar pela mente da gente. Vocês não têm noção. Eu me lembro de quando o primeiro local nós estávamos derrubando, pastor. Irmãos queridos, eu me alegro por participar desta festa espiritual. Me congratulo com esta igreja pelos seus 25 anos de caminhada na presença de Deus. Estou certo de que esta igreja tem sido uma bênção para esta cidade, para esse estado, para este país, para muitas nações do mundo. O texto que eu vou ler nesta noite está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E nós vamos fazer a leitura do verso 16 até o verso 34. Esse é um dos mais importantes discursos do apóstolo Paulo. Ele estava na sua segunda viagem missionária, quando foi expulso da cidade de Bereia, e ele chega a Atenas. Atenas era a cidade mais culta do mundo, e ele chega ali e vê muitas coisas acontecendo, e esse texto é o relato do seu discurso, do seu sermão pregado naquela imponente cidade de Atenas. Está escrito assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. E então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra,
não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém? Eu quero falar com você nesta noite sobre o Deus desconhecido. O Deus desconhecido. O grande bandeirante do cristianismo, o grande paladino da fé, o maior apóstolo, maior pregador do cristianismo, acabara de chegar em Atenas, a capital intelectual do mundo, a terra dos grandes luminares do saber humano, dos homens que encheram bibliotecas com a sua erudição, a terra de Péricles, a terra de Sócrates, a terra de Platão, a terra de Aristóteles, a terra dos grandes filósofos que influenciam até hoje a história da humanidade. E diz a Bíblia que Paulo chega naquela terra tão bafejada pela cultura e pelo conhecimento humano, e fica chocado, perplexo, porque esta mesma cidade que respira conhecimento está mergulhada nas mais profundas trevas espirituais, vivendo um obscurantismo espiritual, dominada pela idolatria. A cidade era uma selva de ídolos, a ponto de Suetônio afirmar que havia mais de 30.000 estátuas dedicadas aos deuses em Atenas, nesses dias de Paulo. Para cada cidade, para cada monumento, para cada pórtico, havia uma divindade. E Paulo caminha pela cidade, Paulo penetra pelas ruas, Paulo conversa com as pessoas, e cada vez mais o seu espírito vai se revoltando, porque havia mais deuses em Atenas do que homens. Isso levou Diógenes a satirizar com os atenienses, saindo um dia, sol a pino, com a lanterna acesa nas mãos, procurando atentamente alguma coisa. Quando alguém o abordou pelo seu gesto estranho e inusitado, perguntando-lhe: Diógenes, o que você procura? Ele respondeu: eu procuro um homem,
porque nessa terra só se vê deuses. Diz a Bíblia que Paulo vai para a sinagoga e disserta acerca da palavra de Deus lá, mas todos os dias na praça, na ágora, onde as pessoas se reuniam para ouvir os seus filósofos preferidos, discutindo suas ideias, Paulo discute também com os filósofos gregos. Que filósofos? Os epicureus e os estoicos. Quem eram os epicureus? Os epicureus eram aqueles que imaginavam e defendiam que a vida é apenas o aqui e o agora. Não tem futuro, não tem amanhã, não tem céu, não tem inferno, não tem eternidade, não tem bem-aventurança, não tem condenação eterna. A vida é apenas a breve jornada entre o berço e a sepultura. Morreu, acabou. Portanto, o sentido da vida para os epicureus é esse: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O sentido da vida é o prazer. Curta a vida, beba todas as taças dos prazeres, porque não existe futuro, não existe amanhã. Essa filosofia ainda está viva. Há muitas pessoas que nunca pensaram no destino da sua alma, que nunca se prepararam para ter um encontro com Deus, que vivem a vida desatentamente, despercebidamente, bebendo todas as taças dos prazeres, como se nunca fossem morrer, como se nunca tivessem que um dia ter que estar na presença do Deus Todo-Poderoso para prestar conta da sua vida. Mas Paulo se reúne também com os estoicos. Quem eram os estoicos? Os estoicos eram os filósofos fatalistas. Acreditavam que a vida está marcada por um destino cego, implacável, que você não pode mudar o rumo da sua vida, que você nasceu com um destino, você nasceu carimbado, você não pode mudar isso. Você é esmagado debaixo de um rolo compressor, você não pode respirar, você não pode sonhar, você não pode ter esperança. Essa filosofia também está viva. Ela pode ser traduzida pela música Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. É gente que não tem esperança, é gente que acha que a crise é permanente, é gente que não acredita na possibilidade de romper com os grilhões do pecado, do vício, que não acredita mais na possibilidade de restaurar o casamento, a família. É gente que não acredita mais que possa encontrar o perdão de Deus e receber a vida eterna. Paulo discute com essa gente, e quando eles percebem que Paulo está falando de Jesus e da ressurreição, sendo eles politeístas, acreditando em muitos deuses, pensavam que Paulo estava falando de mais duas divindades que deveriam ocupar o panteão dos deuses gregos, achando que Jesus era uma divindade masculina e a ressurreição era uma divindade feminina. Então pegam Paulo, levam-no ao Areópago, o tribunal dos gregos, onde os grandes assuntos da sociedade e da religião eram discutidos e decididos. E quando Paulo se aproxima e chega nesse local, ele se dirige aos atenienses, dizendo: atenienses, senhores atenienses, em tudo eu vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando entre vós por esta cidade, vi muitos deuses, vi muitos altares, mas um altar me chamou a atenção, um altar dedicado ao Deus desconhecido. O que significa isso? É que os atenienses acreditavam que os seus deuses eram vingativos, iracundos, punitivos. Então, para tudo tinha que ter um Deus: o Deus do fogo, o Deus da água, o Deus do céu, o Deus da terra, o Deus do mar. E eles tinham muito medo que alguma divindade tivesse sido esquecida por eles,
Porque se alguma divindade tivesse sido esquecida e não tivesse um altar levantado na cidade, essa divindade poderia puni-los. Então, para se livrarem da fúria de um Deus que eles não sabiam qual era, eles levantaram em Atenas um altar ao Deus desconhecido. E Paulo pega esse gancho e diz para os atenienses: hoje eu quero falar para vocês do Deus que vocês não conhecem. E o Deus que vocês não conhecem, atenienses, é o Deus verdadeiro, é o Deus a quem eu sirvo, é o Deus a quem eu adoro. Nós estamos aqui hoje celebrando 25 anos desta igreja. Muitas vitórias, muitas alegrias, algumas lágrimas, muitas famílias restauradas, muitos casamentos refeitos, muitas pessoas arrancadas das drogas, da embriaguez, da prostituição, da idolatria, da feitiçaria, da incredulidade. É a história da salvação. E nós estamos aqui nesta noite para glorificar a Deus. Mas que Deus nós adoramos? A quem nós tributamos o nosso louvor? Este é o Deus que Paulo anuncia. Quem é esse Deus? Confira comigo. Em primeiro lugar, no verso 24 está escrito assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Verso 26: de um só fez toda a raça humana. Esse Deus é o Deus Criador. Esta é a primeira verdade que Paulo anuncia em Atenas. E Paulo não tem nenhum constrangimento intelectual de falar na terra dos corifeus da filosofia que Deus é o Criador. Hoje, desde 1859, quando Charles Darwin publicou o seu livro As Origens das Espécies, é que em muitos lugares se imagina e até se prega que aqueles que creem na criação, no criacionismo, são desprovidos de inteligência, estão alienados intelectualmente. Mas a primeira verdade do cristianismo é que no princípio criou Deus os céus e a terra. O universo não deu à luz a si mesmo. O universo não veio à luz mediante uma mega explosão. O caos não produz ordem. O universo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões e milhões de anos. O universo foi criado pela palavra do Deus Todo-Poderoso. Ele é a origem da vida. Você não veio de uma ameba. Você não é parente dos símios. O DNA do Criador está em você. Você veio de Deus. Deus criou você à sua imagem e à sua semelhança. Deus é o Criador. Essa verdade hoje tem sido atacada nas escolas primárias, nas universidades, na imprensa, na mídia. Mas seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, Deus criou, e esta verdade é irrefutável. Lá no passado, no primeiro século, um imperador romano quis zombar de um cristão e disse para o cristão: se um dia você tiver condições de me mostrar o seu Deus, eu crerei nele. E o cristão disse: pois mostrarei ao rei, ao imperador, o meu Deus. E num dia marcado saíram ambos para o jardim do palácio. E o cristão disse para o imperador: antes de mostrar-lhe o meu Deus, mostrar-lhe-ei o embaixador do meu Deus. E pediu ao imperador que mirasse o sol
com todo o seu fulgor. E o imperador disse: eu não posso mirar o sol sem toldar minha visão. E o cristão disse: se não pode sequer contemplar um embaixador do meu Deus, acreditas que pode vê-lo em toda a sua glória? Na Revolução Francesa, os emissários do ateísmo saíram pela França, queimando templos, rasgando Bíblias. E um desses emissários chegou a uma cidade interiorana e abordou um cristão da seguinte maneira: eu vim aqui para rasgar a sua Bíblia, e para queimar o templo da sua igreja, e para banir da sua mente essa tola ideia de Deus. O cristão respondeu para ele: o senhor pode rasgar minha Bíblia, o senhor pode queimar o templo da minha igreja, mas antes o senhor banir da minha mente a ideia de Deus, o senhor vai ter que primeiro apagar as estrelas no firmamento, porque enquanto elas brilharem, eu saberei que Deus existe e que Ele é o Criador de todas as coisas. Nós servimos ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que mediu os céus a palmos, aquele que mediu as águas na concha da sua mão, aquele que espalhou as estrelas do firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Este é o seu Deus, este é o nosso Deus, este é o Deus desta igreja, este é o Deus a quem adoramos nesta noite. Segundo lugar, queridos, o apóstolo Paulo diz que o Deus que os atenienses não conheciam é o Deus da providência. Confira comigo o verso 25, a parte B, quando diz assim: pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E o verso 28 diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Louvado seja o seu nome. Quer dizer para você que o Deus que os atenienses não conheciam não é apenas o Deus criador, mas é o Deus preservador da vida. Cada flor que nasce, Deus dá vida nessa semente, e a flor brota e o fruto vem. Você e eu estamos aqui é porque Deus existe. Se o seu pulmão tem ar, é porque Deus existe. Se tem pão sobre a sua mesa, é porque Deus existe. Se você sai de casa e vai para o trabalho e volta do trabalho para casa, é porque Deus existe. Se seu filho nasceu, se a sua filha nasceu, é porque Deus existe. Se você tem uma família, é porque Deus existe. Ele é quem dá vida, Ele é quem dá respiração, Ele é quem dá a roupa, Ele é quem dá o alimento, Ele é quem dá a inteligência, Ele é quem dá a saúde, Ele é quem dá o trabalho, Ele é quem dá a prosperidade, Ele é quem dá toda a sorte e bênção, Ele é quem deu e dá a você a vida eterna, a salvação em Cristo. Você vive nele, você se move nele, você existe nele, e por causa dele, é Ele que é a razão da nossa vida. Louvado seja o seu nome. Ele é o Deus da providência. Mas em terceiro lugar, irmãos, confira comigo, o Deus que os atenienses não conheciam é o Deus da nossa salvação. Olha o verso 18: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Os atenienses, gregos que eram, eles não acreditavam na ressurreição do corpo, eles acreditavam na imortalidade da alma, mas não acreditavam na ressurreição do corpo. Para os gregos, o corpo é a prisão da alma. Para os gregos, pensar que a alma que foi liberta do corpo na morte, voltar a ocupar esse corpo, era um retrocesso. Eles escarneciam dessa ideia. E Paulo chega em Atenas, anunciando Jesus, o Filho de Deus, que por amor a você veio ao mundo, e que por amor a você levou todos os seus pecados sobre a cruz.
que por amor a você pegou o seu pecado e levou sobre o seu próprio corpo sobre o madeiro e morreu por eles, se fazendo ele mesmo pecado por amor a você. Mas Paulo diz que esse Jesus, que foi morto pelos nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação. Ele quebrou a espinha dorsal da morte, Ele matou a morte, Ele venceu a morte, Ele arrancou o aguilhão da morte, Ele ressuscitou. E esse Jesus que venceu a morte, esse Jesus que triunfou sobre a sepultura, esse Jesus que trouxe à luz a imortalidade e a vida eterna, é o Jesus que Paulo anunciou em Atenas como o único que pode salvar, como o único que pode perdoar, como o único que pode mediar a sua relação com Deus, como o único que pode levar você à presença do Pai. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é o mediador, Ele é o único Salvador, e não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu quero dizer para você que o Deus que os atenienses não conheciam é o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É o meigo Rabi da Galileia, é o carpinteiro de Nazaré, é o filho de Maria, é o filho do Altíssimo, é o Deus que se fez homem, é o verbo que se fez carne, é o eterno que entrou no templo, é o transcendente que se fez imanente, é o santo, 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 que se fez pecado por nós, é o Deus de toda graça, é o Deus que nesta noite está de braços abertos para receber você e dizendo a você: se você está cansado e sobrecarregado, vinde a mim, eu vou aliviar você, eu vou dar descanso para a sua alma, vou perdoar o seu pecado, eu vou romper as algemas do vício que atormentam a sua vida, eu vou tirar você desse poço escuro, eu vou destruir o seu cativeiro, eu vou fazer de você uma pessoa livre, eu vou tirar você do império das trevas e vou levar você para um reino de luz. Eu vou tirar você da casa de Satanás e vou levar você para a casa do Deus vivo. Eu vou tirar você da escuridão para a verdadeira luz. Eu vou dar a você a vida eterna. Paulo está em Atenas, anunciando o Deus que os gregos não conheciam. Quem é esse Deus? Quarto lugar, veja comigo. Quem é esse Deus? Versículo de número 24 diz assim: Deus, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra. O Deus que os atenienses não conheciam é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o soberano do universo, é aquele que está sentado no trono, é aquele que tem as rédeas da história em suas mãos, é aquele que governa as nações, é aquele que levanta reis e destrona reis, é aquele que abate impérios e levanta impérios, diante de quem todo joelho se dobrará, e todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Anjos, homens e demônios precisam se curvar diante dele, porque ele tem todo o poder e ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Aqueles que se levantam contra ele hoje, que zombam dele, que escarnecem dele, que o rejeitam, que o repudiam, um dia terão que estar perante ele. E nesse dia, os homens grandes, os ricos, os poderosos, os intelectuais, os reis, os soberanos, vão pedir que os montes caiam sobre eles. Vão ter muito medo, não da morte, vão querer a própria morte, vão ter medo, muito medo,
de enfrentar o Rei dos Reis, que será o juiz de vivos e de mortos. Esse Senhor, hoje, quer ser seu amigo, quer ser o seu Salvador, quer acolher você com toda ternura e doçura, quer fazer de você um filho de Deus, membro da família de Deus. Hoje você pode se curvar diante dele voluntariamente, alegremente, e confessar com seus próprios lábios que ele é o Senhor da sua vida. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Todo aquele que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e dizer isso no seu coração vai ser salvo, porque a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito dessa salvação. Quem é esse Jesus? Quem é esse Deus que os atenienses não conheciam? Vejamos ainda. Confira comigo o verso de número 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Esse Deus não pode ser representado fisicamente, materialmente. Ninguém pode colocar uma imagem de escultura, dizer: esse é o meu Deus, ou essa imagem representa o meu Deus, ou essa imagem remete ao meu Deus, ou eu adoro ao meu Deus por intermédio dessa imagem. Esse Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele não pode ser mármore, ele não pode ser gesso, ele não pode ser pedra, ele não pode ser prata, ele não pode ser ouro, ele não pode ser semelhante às pedras preciosas. Ele é Deus, incomparavelmente Deus. Nada, nem ninguém pode descrevê-lo na sua glória, na sua majestade, na sua grandeza, no seu poder, na sua excelência. Esse Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não é aqui, não é ali, não é acolá. Ele é adorado na sua casa, no seu trabalho, no seu lazer, aqui, ali, além fronteiras, em qualquer lugar onde tiver um coração quebrantado, em qualquer lugar onde ele for invocado, ali ele vai estar como seu refúgio, como seu Deus, como a sua esperança, como seu Senhor, como seu Salvador. Quem é este Deus que os atenienses não conheciam? Confiram comigo o verso 30. É o Deus que exige arrependimento. Está escrito: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notificam os homens que todos, não alguns, que todos, não em alguns lugares, em toda parte, se arrependam. Quero dizer para você nesta noite que sem arrependimento não tem salvação. Todas as pessoas que chegarem ao céu, primeiro, elas se arrependeram. E o que é arrependimento? Arrependimento significa 3 coisas. Primeiro, mudança de mente. Segundo, tristeza pelo pecado. Terceiro, abandono do pecado. Eu preciso reconhecer que eu sou um pecador, que eu estou perdido, que eu estou condenado. Enquanto eu julgar que eu sou uma pessoa boa, que eu mereço, que eu faço por onde, que eu posso ser salvo pelo meu esforço, pelas minhas obras, pelos meus méritos, pela minha religião, pela minha igreja, pelo meu pastor, pelos meus sacrifícios, pelos meus rituais religiosos, eu estarei enganando a mim mesmo. Jesus disse: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Só aquele que reconhece que é pecador pode ser perdoado.
Então Deus exige que todos, em toda parte, se arrependam. É preciso que você sinta uma profunda tristeza no seu coração pelo pecado. Enquanto você amar o pecado, enquanto você se deleitar no pecado, enquanto você desejar o pecado, enquanto o pecado for o Senhor da sua vida e dominar a sua vida, enquanto você não tiver tristeza por pecar contra Deus, não haverá arrependimento. Há muitas pessoas que têm tristeza, não do pecado, mas da consequência dele. Eu quero dizer para você que o pecado é o pior de todos os males. O pecado é pior do que a pobreza, o pecado é pior do que a doença, o pecado é pior do que a morte, o pecado é pior do que o inferno. O pecado é maligníssimo. O pecado vai levar você mais longe do que você gostaria de ir. O pecado vai reter você mais tempo do que você gostaria de ficar. O pecado vai lhe custar mais caro do que você gostaria de pagar. Então a única atitude sensata que você pode ter nesta noite é arrepender-se do seu pecado. Mas não basta apenas ter tristeza, é preciso abandonar. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não é arrependimento e novamente arrependimento, é arrependimento e fruto de arrependimento. É o Deus que exige arrependimento. Talvez você possa argumentar, mas eu não reconheço nenhum erro que eu cometo, eu sou uma pessoa boa, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom filho, eu sou um bom empregado, eu sou um bom patrão, eu sou até um bom religioso. Eu quero dizer para você que você precisa se arrepender, não apenas daquilo que você faz, você precisa se arrepender de quem você é. Você não é pecador porque peca, você peca porque é pecador. Assim como uma laranjeira não é laranjeira porque dá laranja, ela dá laranja porque é laranjeira. A Bíblia diz que você e eu nascemos em pecado me concebeu minha mãe. A nossa natureza é inclinada para o mal, a nossa natureza nos empurra para o mal. Nós estamos com o pecado no nosso DNA. Precisamos nos arrepender de quem nós somos, do que nós falamos, do que nós pensamos, do que nós fazemos, do que nós deixamos de fazer. Sabem por quê? Porque em último lugar o texto diz que o Deus que os atenienses não conheciam é o Deus do juízo. Diz o verso 31, que já marcou um dia, que já escalou um juiz de vivos e de mortos, Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Eu quero dizer para você nesta noite, que você e eu um dia estaremos lá, na presença desse reto e justo juiz, para dar conta da nossa vida. Naquele dia os livros vão ser abertos e nós vamos ser julgados segundo o que estiver escrito nesses livros. Seremos julgados pelas nossas palavras, seremos julgados pelas nossas ações, seremos julgados pelas nossas omissões, seremos julgados pelos nossos pensamentos e desejos. Eu quero dizer para você que diante das obras que estão registradas nesses livros do tribunal do céu, nem você, nem eu, nem qualquer outra pessoa poderá encontrar salvação. Porque o salário do pecado é a morte. É por isso que outro livro será aberto, o livro da vida do Cordeiro. E se você crer no Senhor Jesus e recebê-lo como seu Salvador pessoal, o seu nome vai estar escrito neste livro. Não por causa de seus méritos, não por causa das suas obras, não por causa da sua religiosidade, mas por causa do Cordeiro de Deus que verteu o seu sangue lá na cruz do Calvário. E quando você confia nele, e quando você o recebe como seu Salvador pessoal, então ele dá a você o perdão, ele dá a você a vida eterna, ele dá a você a salvação, ele sela você com o Espírito Santo, ele escreve o seu nome no livro da vida, e você faz parte então a partir daí da família de Deus, como filho de Deus, como herdeiro de Deus, e toma posse da vida eterna. Louvado seja o seu nome. Hoje é o grande dia da sua salvação. Você não veio a esta festa espiritual nesta noite por acaso, foi Deus quem o trouxe aqui. Qual é a sua resposta? Qual é a sua reação? Quando Paulo terminou o seu sermão lá em Atenas, 3 reações aconteceram.
Confira comigo o verso 32. O primeiro grupo, diz o texto, que quando ouviu Paulo pregar sobre a ressurreição, escarneceu, zombou, repudiou e não quis mais ouvir. É triste quando uma pessoa é exposta à verdade de Deus e apesar disso rejeita a verdade de Deus. Eu espero que nesta noite ninguém aqui tenha essa atitude dos atenienses, que você não rejeite a graça de Deus. Deus está aqui, Ele oferece a você nesta noite a água da vida, o pão da vida. Ele oferece a você nesta noite a vida eterna, a salvação. Essa é a grande oportunidade da sua vida. Não deixe passar essa oportunidade. Não faça como os atenienses. Mas diz o verso 32 que um segundo grupo disse assim para Paulo: acerca dessas coisas te ouviremos noutra ocasião. Deixa para depois, deixa para amanhã. Nós vamos adiar a nossa decisão. Eu quero dizer para você que esta é a mais perigosa atitude que um ser humano pode tomar na vida. É deixar para depois. Isso porque você é tentado a pensar que você está no controle. E é tentado a pensar que você pode viver muito tempo ainda. E eu quero dizer para você que nenhum de nós tem garantia de que estará vivo daqui a 5 minutos. Há muitas pessoas que são colhidas sem tempo de se arrependerem. Por isso não é sensato, não é seguro, não é sábio você deixar para depois a mais importante decisão da sua vida. Hoje é o dia. Diz os estudiosos que certa feita houve uma assembleia no inferno. E os demônios estavam buscando um plano para impedir que pessoas fossem convertidas a Cristo. E naquela assembleia, o plenário foi aberto para o levantamento de propostas. Levantou um demônio e disse: eu tenho a solução. Vamos dizer para os homens que a Bíblia é uma falácia, é uma mentira. Papel aceita tudo. Quando um pregador se levantar para ler a Bíblia e pregar a Bíblia, não decreto a isso. Aí levantou um demônio mais experiente e disse: não, a Bíblia é palavra de Deus. Já enfrentou fogueiras, intolerância, e saiu vitoriosa e sobranceira de todas essas atitudes de intolerância. Sempre que alguém pregar a palavra de Deus, vai ter resultado. Aí levantou outro demônio e disse: não, então vamos dizer para os homens que eles não são pecadores, que eles são bons, que eles não precisam de Deus. Aí levantou um outro demônio e disse: não, mas essa não vai funcionar, porque o homem tem ciência de que ele erra, de que ele peca contra Deus, ele tem uma tristeza dentro dele quando ele erra, e ele se arrepender, ele vai ser salvo, e nós vamos perder essa pessoa, nós temos que encontrar outra saída. E buscaram muitas alternativas, até que o maioral do inferno disse: eu tenho a solução. Vamos dizer para o homem que a Bíblia é a palavra de Deus, vamos dizer para o homem que ele é pecador, vamos dizer para o homem que só Jesus Cristo salva, vamos dizer para o homem que ele precisa se arrepender. Mas vamos dizer uma coisinha a mais para o homem. Vamos dizer para ele o seguinte: agora é cedo demais, amanhã você pensa nisso, depois, mais tarde, quem sabe. Deixa para depois. Aqui está o grande perigo, porque o amanhã pode não existir para você. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação. Se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Mas diz o verso 34 que houve uma terceira reação. Alguns creram e se agregaram a Paulo. Alguns receberam a mensagem, alguns foram salvos por essa mensagem. E a minha grande expectativa nessa noite é que haja salvação nesta casa nesta noite, que haja alegria entre nós e festa no céu, porque a Bíblia diz que há festa diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Louvado seja o seu nome. Hoje é o dia da sua decisão, a mais importante decisão da sua vida.
Você que entrou aqui hoje abatido, triste, você que entrou aqui hoje mergulhado numa escuridão profunda na sua alma, hoje você pode sair daqui livre, hoje você pode sair daqui perdoado, hoje você pode sair daqui liberto, hoje você pode sair daqui saltando de alegria na presença de Deus, hoje você pode sair daqui como filho de Deus, como herdeiro de Deus, hoje você pode sair daqui como cidadão do céu e ter a certeza de que seu nome está escrito no livro da vida. A única coisa que você precisa é arrepender-se e pôr a sua confiança em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só Ele pode levar você em segurança ao céu. E eu quero concluir contando a você um fato da história. Aconteceu no dia 30 de julho de 1958, lá nos Estados Unidos, entre Estados Unidos e Canadá, na Cachoeira do Niágara. O maior equilibrista do mundo, Charles Blondin, prometeu uma grande façanha. Ele esticaria um cabo de aço por sobre a tormenta da Cachoeira do Niágara e atravessaria sobre o cabo de aço, por cima da tormenta, diante de uma grande multidão. Os trens, os ônibus lotados de Toronto, de Buffalo, aglomeraram uma grande multidão ao redor daquela cachoeira. E Charles Blondin esticou aquele cabo de aço. E diante de uma multidão expectante, ele subiu naquele cabo de aço. A multidão olhando, respiração suspensa, e ele caminhando, lentamente, serenamente, seguramente, até atravessar para o outro lado. A multidão irrompeu em aplausos efusivos diante de tamanha façanha. Então, ele se voltou para o seu empresário, Sr. Concorde, diz: Concorde, agora você vem comigo, nós vamos juntos de novo. A multidão eletrizada mal conseguia respirar, e ambos subiram naquele cabo de aço. Quando estavam no meio, as águas furiosas, chicoteando as pedras pontiagudas, proclamando que qualquer que caísse ali morreria inevitavelmente. Eles caminhavam, ambos caminhavam. Quando o espertalhão vai lá e corta uma das cordas que sustentava aquele cabo de aço, a corda começou a balançar. E Charles Blondin disse para o seu empresário: Concorde, você e eu somos um só, confie em mim, nós vamos sair, nós vamos chegar do outro lado. Eles caminharam, 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 e romperam para o outro lado, e a multidão aplaudiu demorada e ruidosamente. Eu quero dizer para você que entre a terra e o céu há um grande abismo. Lá embaixo, o inferno está com a boca aberta, querendo devorar você. Só Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode levar você salvo e seguro para o céu. Confia nele, põe os seus olhos nele, e você então entrará salvo e seguro na mansão celestial. Eu quero convidar você nesta noite a fechar seus olhos. Fechar seus olhos. Quem sabe esta é a noite mais importante da sua história. A minha pergunta não é se você é cristão. Minha pergunta não é se você é filho de crente. Minha pergunta não é se você já foi batizado. Minha pergunta não é se você tem uma Bíblia em casa. Minha pergunta não é se você frequenta a igreja ou até vem aqui nos cultos de quartas-feiras. A minha pergunta é esta:
Você está salvo. Você tem plena segurança. Se morrer agora, você vai estar com Jesus. Você tem plena certeza que seus pecados já foram perdoados. Seu nome já está escrito no livro da vida. Eu quero fazer uma oração nesse momento. A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E você, com seus olhos fechados, se você desejar, faz essa oração comigo. Faz essa oração comigo, aí no silêncio do seu coração. Diga assim: Deus, eu ouvi a tua palavra, e eu reconheço que não há outro Deus além de ti. Tu és o Deus Criador, Tu és o Deus da providência, Tu és o Deus da salvação, Tu és o Senhor, Tu és Espírito, Tu és o Deus que exige arrependimento, o Deus que um dia vai julgar vivos e mortos. E eu reconheço, Deus, que eu sou um pecador, que eu não posso limpar os meus próprios pecados, não posso me ver livres deles por mim mesmo. Eu reconheço que eu tenho feito tanta coisa errada e entristecido o Espírito Santo. E eu te peço nesta noite, Deus, perdoa os meus pecados, e limpa o meu coração, liberta-me, transforma-me, perdoa-me, salva-me, Senhor. Eu confesso Jesus Cristo como o Senhor da minha vida, como o meu Salvador pessoal. E eu me arrependo dos meus pecados e ponho a minha confiança em Jesus Cristo, teu Filho, meu Salvador. E eu te peço agora, Deus, dá-me o presente da vida eterna, dá-me a salvação eterna, sela-me com o Espírito Santo e dá-me a alegria da salvação, da certeza de que meu nome está escrito lá no céu, no livro da vida. Eu quero sair daqui hoje uma nova criatura, com um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Eu quero experimentar as delícias da vida eterna. Eu quero conhecer e experimentar estes rios de água viva fluindo do meu interior. Eu quero tomar posse da vida eterna, da vida abundante que Jesus oferece. Eu faço essa oração, Senhor, humildemente, no nome poderoso de Jesus. Amém. Enquanto a igreja está em oração, eu gostaria de saber quantas pessoas sinceramente fizeram esta oração comigo. Levante uma das suas mãos, por favor. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. Vamos ficar em pé e vamos dar graças ao Senhor. Pastor Gilmar, venha agradecer a Deus. Quero agora estar fazendo uma oração com todos. Não sei como é que você entrou aqui. Talvez tem pessoas que chegaram aqui também e estão sem saída, não sabem o que fazer, com algum problema que estão passando. Eu quero fazer também uma oração por você agora, antes de eu estar encerrando. Feche os teus olhos. Vamos todos fechar os nossos olhos. Senhor, eu coloco todos diante de Ti. Tu sabes como algumas pessoas chegaram aqui. Nós ouvimos essa palavra tremenda, essa palavra maravilhosa, essa palavra que abre o céu, essa palavra que traz a glória de Deus. Mas eu também sei, Senhor, que algumas pessoas, às vezes, quando estão passando por um momento tão difícil, parece que estão tão focados naquelas dificuldades, tão focados naquilo que cerca as pessoas, que oprime as pessoas, que às vezes são impedidas de ver a Tua glória. Eu quero que a Tua glória agora, Senhor, esteja tocando cada uma dessas vidas.
Senhor, que realmente possa estar abrindo, Senhor, ó Deus, e que cada pessoa possa perceber que todas essas opressões não são outras coisas senão, de alguma forma, gerando um encantamento para que não possam ver Deus. Em nome de Jesus eu quebro, em nome de Jesus, todo encantamento do inferno. E em nome de Jesus eu declaro agora a glória de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus eu declaro que eu peço a Deus, eu quero, Senhor, eu te peço que tu abra o céu sobre essas vidas agora e elas possam ver a tua glória. Em nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo. Tudo que tu tens colocado de armadilha contra essas pessoas, todos os problemas que tens lançado sobre as pessoas, em nome de Jesus eu me posiciono. Em nome de Jesus eu repreendo, em nome de Jesus eu lanço fora, em nome de Jesus eu declaro que começa tudo a ser destruído e a glória de Deus começa a se manifestar na tua vida, e que tu possas ver a glória de Deus. Em nome de Jesus, que todas as escamas do inferno sejam caídas da tua vida, em nome de Jesus, e tu possas ver a glória de Deus. Por isso, em nome de Jesus, aquele que está enfermo, está preso por essa enfermidade, está sofrendo essa enfermidade, eu repreendo em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, fora toda enfermidade, fora desse corpo, longe dessa vida. Eu repreendo o espírito de enfermidade, em nome de Jesus. Eu repreendo também os problemas financeiros, eu repreendo em nome de Jesus tudo que é das trevas, problemas familiares, problema no casamento, no nome de Jesus. E eu declaro agora uma unção do Senhor transformando a tua vida, no nome de Jesus, amém. Mas eu gostaria de agora, junto com todos, feche os olhos, eu quero fazer uma oração. Eu gostaria que todos repetissem as minhas palavras. Fechem os olhos. Senhor Jesus, mais uma vez, nós te pedimos perdão de todos os pecados. Senhor Jesus, eu renuncio todo pacto, aliança que eu possa ter feito com o inferno e com as trevas. Se alguém fez alguma aliança em meu lugar, alguém consagrou meu nome, eu renuncio agora, no nome de Jesus. E Senhor Jesus, eu entrego a minha vida totalmente a Ti. E eu conto com a Tua presença e a Tua glória sempre sobre a minha vida. Em nome de Jesus, eu te peço, eu quero que o meu nome esteja escrito no céu. Amém. Continue com os olhos fechados. Senhor, eu quero que a tua glória agora, Pai, esteja sobre todos. Que a tua unção esteja aqui nesse lugar, Senhor. Aquela unção de salvação, Senhor, que está sobre, que desde o início da palavra está operando, Pai. Eu quero que esteja sobre todos, em nome de Jesus. De todos os pecados, tudo que é do inferno e tudo que é das trevas, que tem roubado essas vidas, em nome de Jesus, todo encantamento do inferno, todos os pecados sejam aniquilados no nome de Jesus. E em nome de Jesus, Senhor, perdoa, lava, limpa, e que elas possam lançar fora de suas vidas agora, abrindo seus corações, lançando fora toda mágoa, toda tristeza, toda decepção, toda dor, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, Senhor, eu quero que Tu lava totalmente esses corações, para que esse coração possa ser Tua morada, e que Tu possa estar dirigindo, Senhor, cada um deles os seus passos, colocando anjos ao redor deles, e o Teu Espírito Santo, Senhor, sempre envolvendo cada um deles, no nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Tome assento, querido.